Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba as futuras notificações, beleza? Bom, tem um texto na palavra de Deus que eu amo muito. Muitas pessoas até não gostam, mas olha o que Jesus diz. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Uma das coisas que pouco se fala no reino de Deus e na obra de Deus, e não é dado tanta ênfase assim, é a questão do servir. Jesus nos chamou para sermos servos. Você pode ter a nomenclatura que for, você pode ser apóstolo, você pode ser bispo, pastor, evangelista, você pode ter o nome, você pode ser PhD, mas no reino de Deus a sua essência é ser servo. E se você de fato quer ser todas essas outras coisas, postura, posição, você antes de qualquer coisa precisa aprender a ser servo. Essa é a nossa essência. E muito pouco se ensina sobre essa questão. As pessoas muitas vezes vêm para a igreja para solucionar os seus problemas, não para se entregar a Deus e servir a Deus. E muitas pessoas também confundem a questão. Por quê? Porque como que eu sirvo a Deus? Servindo o meu irmão. Muitas pessoas dizem assim: eu estou na igreja para servir a Deus, não a homens. Isso é um pouco errado. Eu entendo a intenção, mas a forma com que é colocada está totalmente errada. Por quê? Porque o padrão de julgamento de Jesus qual será? Tive fome, tive sede, estive nu, tu me deste de comer, tu me deste de beber, tu me vestistes. Por quê? Quando um desses pequeninos fizeste, a mim o fizeste. Este é o padrão de Jesus. É assim que nós servimos a Deus. Então, quando eu sirvo o meu irmão, quando eu me coloco à disposição do meu irmão, eu estou servindo o próprio Deus. E o interessante é que nesse texto especificamente, Jesus não está colocando essas questões diretamente. Ele está colocando outro tipo de questão, porque ele começa o texto lá no verso 3 dizendo assim: acautelai, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Então, há uma diretriz: repreende, fala real, mostra o que ele fez, mostra onde ele errou. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Mas precisa haver arrependimento. E aí ele diz: se por 7 vezes ao dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoe-lhe. Por quê? Qual é o padrão? O arrependimento. Porque não, como eu sempre tenho ensinado, não há perdão sem arrependimento pré-estabelecido. Então, o perdão só pode ser feito a partir do arrependimento. Agora, ele continua: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca de transplante no mar, e ela vos obedecerá. Né? Então, aqui é o mar do esquecimento, porque Deus é um péssimo pescador. Ele não traz à tona de volta aquilo que você fez, ele não traz aquilo que está no mar do esquecimento. Deus ele não traz, porque a Bíblia diz que dos seus pecados eu não me lembro mais. Então, se o padrão de modelo é o próprio Cristo, por que nós não o exercemos? E aí ele continua falando sobre o senhor que chega do campo, pede que o seu servo prepare uma mesa, e o servo coloca a mesa, e ele diz no verso 9: porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Por quê? Porque ele é um servo, ele fez o que tinha que fazer. Por isso Jesus vem ao final e diz: assim também vós, também de haverdes feito quanto vos foi ordenado. E qual foi a ordem? Perdoa. Porque você é um servo. Então, por ser servo, você está servindo o seu irmão, dando a ele o perdão necessário. Porque quando você assim o faz, você está fazendo para o próprio Deus. Quando você joga no mar do esquecimento os problemas, você está fazendo isso para o próprio Deus. Não é só em relação ao seu irmão, você faz o seu irmão para servir ao Senhor. E aí ele diz: quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer, o que devíamos fazer. Então não há mérito nisso. Não há
porque se vangloriar de uma coisa que foi Jesus que ordenou que deveríamos fazer. E isso se relaciona a uma série de coisas no reino de Deus. O perdão é uma ordem de Deus. O servir o próximo, servir o seu irmão é uma ordem de Deus. Então não se vanglorie por isso, mas tenha como princípio ser servo, ser servidor, se colocar à disposição. Porque quando você faz a qualquer ser humano, você está fazendo para o próprio Deus. É óbvio que existem os princípios estabelecidos, como eu disse, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa, mas não há mérito nisso. Por quê? Você é um esteio de Deus para a vida do teu próximo. Você é um esteio de Deus para a vida do seu irmão. Então, quando você mata a fome, quando você mata a sede, quando você veste, quando você visita, quando você faz qualquer coisa no reino de Deus, você está servindo o próprio Deus. E entenda, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Jesus estabeleceu uma ordem. Ele é o Senhor. Nós somos os servos. Então não há mérito nisso. Nós estamos apenas cumprindo o mandamento e a ordem de Jesus. Mesmo quando nós perdoamos. Nós não temos virtudes em nós mesmos. A virtude que possa existir é a fé andando com a obediência àquilo que a palavra de Deus determina. Mas antes de tudo, para que você consiga entender e estabelecer isso da sua vida, seja um servo de Deus. Deus abençoe você.